boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana, mas com muita notícia e muita informação. Está no ar o Rede TV News. E com mais um capítulo da novela IOF, Lula determinou que a Advocacia Geral da União apresente um parecer sobre a decisão do Congresso de derrubar o aumento do imposto sobre operações financeiras. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o projeto de decreto legislativo é inconstitucional. E você vai ver também. Brasil atinge menor taxa de fecundidade da história e brasileiras se tornam mães mais tarde. O número de imigrantes no Brasil voltou a crescer pela primeira vez desde 1960. Os dados do censo divulgados pelo IBGE mostram também que os venezuelanos superaram os portugueses e hoje são maioria. Reinaldo é venezuelano e veio para Belo Horizonte em 2016. 3 anos depois, a esposa e o filho também passaram a morar na capital mineira. A crise econômica, com certeza, foi o principal motivo, né? Eu fiquei desempregado na época. A família apostou nas tradições da culinária venezuelana e há 3 anos inaugurou este restaurante. A realidade é que as pessoas estavam procurando oportunidades e o Brasil facilitou muito as coisas para os venezuelanos, para os haitianos, para certos residentes de outros países com a questão de documentação. O número de venezuelanos no Brasil saltou quase 94 vezes entre 2010 e 2022. De acordo com o censo do IBGE, passou de 2.800 para mais de 271 mil. Os portugueses, que sempre foram maioria aqui, agora aparecem em segundo lugar no ranking de imigrantes. Foi a partir realmente de 2015 que a gente sabe que começou, né, a crise na Venezuela e as pessoas começaram a migrar. Fez com que muitos venezuelanos entrassem por Roraima, principalmente Roraima, Amazonas. Os números do IBGE mostram crescimento também do número total de imigrantes, o que não ocorria desde 1960. Os estrangeiros residentes no país passaram de 592 mil em 2010 para 1 milhão em 2022, alta de 70%. Além da Venezuela, Bolívia, Haiti, Paraguai, Argentina e Colômbia também se destacam como origem dos imigrantes residentes no Brasil. Que bom, né? Estamos nos tornando mais diversos. Agora vamos falar da migração interna, né? Pela primeira vez desde o começo da série histórica, em 1991, o estado de São Paulo registrou mais saídas do que entradas de moradores, perdendo 89.500 habitantes nesse quinquênio entre 2017 e 2022. Antes, São Paulo era um polo de atração, agora as pessoas começam a ir para outros destinos. Olha, Minas Gerais, Bahia e Paraná. E o Rio de Janeiro também perdeu habitantes, 165 mil pessoas, um pouco mais, deixaram o estado nesse período, tendo como principais destinos São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. De todo o país, Santa Catarina se tornou o principal destino dos imigrantes, principal polo de atração, recebendo mais de 350 mil novos moradores. Está com tudo, Santa Catarina. Vamos para a próxima tela. Em 1960, a taxa de fecundidade, olha, todas as informações do censo do IBGE. Isso aqui é muito importante, porque faz um raio-x, é uma radiografia do nosso país sobre diversos aspectos culturais e movimentações recentes. A taxa de fecundidade total do país, que era de 6,28 filhos por mulher, na década de 60, em 2022 caiu para 1,6 filho por mulher, menos de 2 filhos. A menor taxa é na região sudeste, com 1,41 filho por mulher, e a maior fica no norte, com 1,89. A taxa de fecundidade total para as mulheres sem instrução ou com ensino fundamental incompleto é de 2,01 filhos, ou seja, aumenta, né, conforme o grau de instrução diminui. Já para aquelas com ensino superior completo é de 1,9 filho por mulher. De 2000 para 2022, a idade média em que as mulheres tiveram filhos subiu de 26 anos para 28. O estudo mostra que as brasileiras estão tendo menos filhos e cada vez mais tarde. É isso, bela radiografia do nosso país. Rede TV News de volta e vamos de notícia boa, né? Porque hoje é sexta-feira. A taxa de desemprego caiu para o menor patamar em mais de uma década e o número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde. Depois de 3 meses em busca de emprego, o Igor recebeu a notícia tão esperada, a contratação como desenvolvedor. Essa oportunidade foi maravilhosa, inclusive,
amei essa experiência da equipe aqui, de estar numa empresa de grande porte, para mim é único. Né? Na mesma empresa, mais 11 pessoas também foram contratadas. Para a empresa, como somos prestadores de serviço, então afeta diretamente as nossas entregas. Então as pessoas são muito importantes aqui para a gente, para poder entregar os nossos serviços. Assim como o Igor, muitos brasileiros conquistaram uma vaga de emprego. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego recuou para 6,2%. Esse número representa uma redução de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso é um reflexo do próprio aquecimento do mercado, uma vez que mais trabalhadores são contratados, aqueles que estão de fora, os desocupados, aqueles que são subutilizados ou aqueles que estão desanimados, eles começam a vir para o mercado e continuam sendo absorvidos. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada também bateu recorde, 39,8 milhões de pessoas, um aumento de 3,7% na comparação com março, abril e maio de 2024. Mesmo que nesse trimestre, em alguns dos setores tenha apresentado estabilidade em relação ao trimestre anterior, o Brasil está numa situação muito melhor do que estava nos anos anteriores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira vermelha para o mês de julho. As contas de energia vão continuar caras, com adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, o baixo volume de chuva reduziu a produção de energia nas hidrelétricas e, por isso, foi preciso acionar as fontes mais caras, como as termoelétricas, o que tende a elevar os custos, né? Termoelétricas são mais caras, mais poluentes. Bora falar da novela do IOF, pessoal. A Advocacia Geral da União deu início a uma avaliação técnica sobre as medidas jurídicas que podem ser adotadas para manter o decreto do IOF, ou pelo menos para refutar isso no Supremo Tribunal Federal, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos saber mais informações com Rafael Felite, direto de Brasília. Oi, Rafael, nos conte tudo. Oi, Amanda, boa noite a você e a todos que nos assistem. A AGU informou que, a pedido do presidente Lula, também solicitou novas informações ao Ministério da Fazenda para embasar estudos técnicos e que só após dessa análise técnica jurídica é que ela vai decidir se entra ou não na Justiça. Esse projeto de decreto legislativo aprovado quarta-feira no Congresso Nacional passou com ampla maioria e se o governo decidir judicializar essa questão para reverter o resultado da votação, ele pode desencadear, sim, uma nova crise com o poder legislativo. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem dando declarações de que há um consenso na área jurídica do governo de que esse PDL é inconstitucional. Mas enquanto o governo define os próximos passos, o PSOL, partido da base aliada de Lula, já se antecipou e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar o PDL e fazer com que os decretos que aumentavam o IOF voltem a ter validade. Volto com você, Amanda. Obrigada, Rafael. Pelo que eu apurei e conversei hoje em Brasília, a intenção do governo é essa mesmo, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para rever essa decisão do Congresso, né, que derrubou o aumento do IOF. Essa novela aí deve se estender. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, desistiram de participar de audiência pública sobre emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal. A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino para discutir o pagamento das emendas parlamentares impositivas, ou seja, obrigatórias a deputados e senadores. No ano passado, Flávio Dino chegou a suspender 4 bilhões e 200 milhões de reais em repasses. A justificativa foi a falta de transparência e rastreabilidade no pagamento dos recursos públicos. Durante a audiência, Dino questionou as críticas do parlamento sobre as ações do Supremo a respeito das emendas. No caso do dinheiro público, que não é propriedade individual de ninguém, é uma propriedade social, é claro que existe um devido processo, regrado na Constituição. Não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade
tipicamente jurisdicional. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não compareceram, mas enviaram representantes. A defesa do Senado argumentou que as emendas entregam serviços relevantes aos cidadãos e que a impositividade não viola a Constituição. A Polícia Federal prendeu hoje cedo o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, por suposto envolvimento de vazamento de informações sigilosas do Superior Tribunal de Justiça e venda de decisões judiciais. Além do prefeito, um advogado e um policial também foram detidos. De acordo com a polícia, os suspeitos fazem parte de uma organização responsável pelo vazamento sistemático de investigações sigilosas com impacto direto sobre informações confidenciais da Polícia Federal sobre operações contra criminosos, além da criação de uma rede de influência dentro do sistema judiciário para privilegiar aliados. Os envolvidos negam as acusações. O caso segue em andamento no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula participou da entrega de títulos de regularização fundiária em Araguatinhos, no Tocantins. Um dos acordos abrange 1.900.000 hectares do território do estado. As terras atualmente pertencem à União. Também foram entregues 169 títulos de terra destinados à agricultura familiar, 17 títulos de propriedade para assentados da reforma agrária e assinadas portarias de criação de 7 novos assentamentos que vão beneficiar quase 900 famílias. O Brasil está atraindo mais turistas estrangeiros. Os gastos deles por aqui cresceram mais de 13%. A viagem com a família ao Rio de Janeiro era um sonho do venezuelano Israel Loyo, apaixonado por futebol e pelo Brasil. O Brasil é um destino espetacular, uma gente amável, sociável e se deixam querer. Entre janeiro e maio, os turistas estrangeiros gastaram no país mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. É o melhor resultado já registrado para o período, um crescimento de 13,7% em relação aos 5 primeiros meses do ano passado. O mês de maio se destacou como o segundo melhor da história, com 553 milhões de dólares. O turismo é a grande solução para esse país, no momento onde o século XXI exige da gente mais responsabilidade climática, mais responsabilidade ambiental. A gente gera emprego e renda com mais sustentabilidade e o Brasil tendo números espetaculares. De janeiro a maio, 4,8 milhões de turistas entraram no Brasil. Esse número já representa 70% da meta prevista pelo Plano Nacional de Turismo, que tem como objetivo receber quase 7 milhões de visitantes estrangeiros até o final do ano. Se o ritmo for mantido, o país deve superar essa marca. Este grupo de uruguaios veio ao Rio atraído pelo clima e pela cultura. Viemos saber um pouco do samba. Iremos aos bares da Lapa para ver toda a música popular brasileira. A atração pelo samba é fácil de entender. Eles têm um grupo de murga, tradicional música carnavalesca uruguaia, e também aproveitaram para mostrar um pouco da arte do país. Pensando em volver um dia e seguir cantando, Tá bom o ritmo, né? Pra gente encerrar o jornal, desejar um bom fim de semana para você. É lógico que amanhã tem mais, né, gente? Sábado eu estarei por aqui de plantão às 19h55, depois do nosso amigo José Luiz da Atena com Brasil do Povo. Te espero no Rede TV News. Mas descanse, tenha um ótimo fim de semana. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, boa noite.